Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedido-me deles, parti para a Macedônia. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que se a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou se verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes, com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Que a graça maravilhosa, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida e sobre a minha vida. É interessante que esse texto que nós lemos, que é a carta onde Paulo ele escreve à igreja de Coríntios, falando sobre Tito. No início ali, Paulo se entristece, porque quando chegou ali para pregar, ele não tinha ali o seu irmão de fé. Mas o nosso Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, ele então envia o socorro que Paulo precisava. E quando Paulo ali, ele chega à Macedônia, ele fala: nenhum alívio tivemos, pelo contrário, fomos atribulados com lutas por fora e temores por dentro. Quantas vezes também não somos nós assim, né? Lutas por fora e temores por dentro. Mas tem uma boa notícia para você nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. O nosso Deus, ele jamais chega atrasado. Ele sempre manda o escape. Ele sempre manda o socorro. Não no nosso tempo, mas no tempo certo. Pois, como diz aqui o apóstolo Paulo, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza em Deus, ela produz arrependimento para a salvação. E Paulo ali então, ele foi consolado por Deus quando enviou o socorro que ele tanto precisava. Na vida de Paulo, o socorro foi Tito. Na minha vida e na sua vida, eu não sei qual socorro nós necessitamos. Muitas das vezes nós só queremos o socorro. Nem sabemos como virá e nem sabemos o nome desse socorro. Mas o nosso Deus, que é tremendo e santo,
Ele sabe muito bem aquilo que nós precisamos. E não há o que temer. Mesmo que nós possamos, muitas das vezes, não estarmos vendo a solução, não estamos vendo a luz no final do túnel, creia, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E isso me lembra de uma vez, numa ministração do meu irmão Joel, amado irmão Joel, professor de escola dominical, onde ele falava que a nossa visão é limitada. A nossa visão, segundo ele, é como um farol num carro à noite. Nós só vemos ali 20, 30 metros, mas que era para nós estarmos descansados em Deus, porque o nosso Deus, ele conhece toda a estrada. Ei, você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Então descansa. Como diz o salmista, descansa minha alma. E assim também eu falo para minha alma nessa manhã, descansa minha alma. Repousa no Senhor, confia no Senhor. Ele é o nosso Deus e a nossa salvação. Não sei como é que você está do outro lado aí, mas uma coisa eu tenho para te dizer: confia no Senhor, descansa no Senhor. Ele conhece toda a estrada. Estarão conosco hoje para nos ajudar aí, para abençoar a sua vida e a minha vida também, os nossos irmãos William e o nosso irmão Tarcísio. Nosso irmão Tarcísio vai estar trazendo uma meditação do coração de Deus para os nossos corações. E o nosso irmão William vai estar nos conduzindo em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar chamando os nossos convidados em nome de Jesus. A paz do seu irmão Tarcísio, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor. Alegria muito grande receber você novamente aqui conosco. Temos certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. A paz do seu irmão William, bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem? Graças e paz. Graça e paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Vamos rompendo, Amém. vamos vencendo, em nome de Jesus. Irmão Amém. Tarcísio, daqui a pouco eu volto contigo. Deixar nosso irmão William nos conduzir à adoração. Amém. Graças e paz, irmãos. Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, que todos possam estar com saúde, que todos possam ter acordado com disposição nessa manhã. Aqui na minha cidade tem chovido bastante nesses últimos dias, muito, muito mesmo. Nós tivemos um volume de água muito grande, mas o calor continua do mesmo jeito, muito quente, com altas previsões de chover mais ainda, mas estamos aqui, graças a Deus, todos bem, alguns passando por algumas dificuldades devido à chuva. Eu falo que a chuva é bênção para alguns e tristeza para outros. Infelizmente, nem todos têm condições de morar no mesmo lugar, na mesma localidade, e tem algumas pessoas que moram próximo ao rio, moram próximo à praia. O nosso balneário, eu moro na cidade de São Mateus, e o nosso balneário aqui em Guriri é um lugar onde as ruas desse balneário alagam muito, muito, muito mesmo. Então tem muitas pessoas que estão com dificuldade de sair de dentro de casa. A nossa igreja aqui no balneário também, graças a Deus, não entrou água dentro da igreja, mas nós temos a rua intransitável, não tem como passar, e os cultos estão suspensos por esse motivo, e alguns irmãos também estão ilhados, literalmente, não conseguem sair de casa, a não ser que seja com a ajuda de bote, ou dentro da água mesmo, colocar o pé dentro da água mesmo para sair, muita água. Mas nós temos motivos de adorar ao Senhor nessa manhã, motivo de poder abrir os nossos olhos, de poder respirar, de poder separar um tempo para adoração nessa manhã. Eu, todas as vezes que tenho a oportunidade de falar, de participar desse programa, convite do nosso irmão querido Newton, eu falo sempre a mesma coisa, que essa é a primícia
nós estamos parando no primeiro tempo, o melhor tempo. Nossa mente está vazia, nós ainda não passamos por nenhum problema nessa manhã, nós não tivemos nenhuma dificuldade, graças a Deus estamos com nossos olhos abertos, estamos ouvindo, estamos conseguindo enxergar tudo que Deus preparou para nós, e isso é motivo de alegria, motivo de gratidão, e eu sempre falo que nós temos muito mais motivos para agradecer do que motivos para pedir, porque o nosso Deus ele nos abençoa desde o primeiro momento ao qual nós abrimos os nossos olhos, desde o primeiro momento ao qual nós colocamos os nossos pés no chão, desde o primeiro momento que nós conseguimos respirar. Então, são inúmeros motivos para agradecer. E nós vamos fazer isso nesse momento, adorando a Ele em espírito e em verdade, cantando hinos de louvor e adoração. E vamos orar nesse momento antes, para que nós possamos receber as ricas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amanhã desse dia, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, porque conseguimos enxergar, porque conseguimos caminhar sobre os nossos pés, pelo fôlego de vida sobre nós. Deus, muito obrigado. Nós queremos pedir a tua bênção e a tua proteção por todo esse dia, pelo decorrer de todo o tempo de vida que nós estivermos. Deus, queremos pedir também ao Senhor por esse programa, Pai, que acontece todos os sábados, ó Pai, sem falhar. Pedir a bênção do Senhor sobre a vida do nosso irmão Newton, Pai, que é o líder desse projeto, que nasceu no coração do Senhor e foi transmitido para o coração dele, para que ele pudesse fazer todos os sábados, ó Pai, esse programa com a ajuda de alguns irmãos. Agradecer pela vida do Elber, que sempre tem tido disposição de participar com ele, fazendo um louvor, Pai, para que as portas se abram, os corações se quebrantem, Pai, para receber uma palavra ministrada pelo Senhor. Pai, fica conosco, nos abençoe, nos agracie com a tua presença. Toca cada um de nós que vai estar assistindo, que está assistindo agora ao vivo, e todos aqueles que ainda vão assistir depois dessa gravação, Pai. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade para sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade para sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declara onde você estiver mais uma vez. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o
Senhor, sua verdade para sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, aleluia. Nos braços do Senhor é o nosso descanso, é o nosso refúgio. Somente nele podemos descansar. E por isso nós devemos engrandecer e glorificar o nome desse Deus, que é um Deus presente, onisciente, onipotente. É o Deus que está aqui comigo nesse momento, é o Deus que está com o Newton lá onde ele está, e é o Deus que está com você, ao seu lado, te rodeando com anjos e arcanjos, te revestindo de autoridade, poder, de uma armadura, te protege de todo investido de Satanás. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Declare isso a ele. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão William. Irmão William, quando você Aleluia. louvava aí, rapaz, me lembrou do nosso último congresso de homens lá em Caratinga. Meu Deus, o que foi aquilo, irmão William? Bênção demais, muita bênção. Céu na Bênção sem terra, medidas derramadas do céu sobre nossas vidas. verdade. E é interessante William, que nós, né, como seres humanos, todas as nossas fragilidades, muitas das vezes nós esquecemos que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Verdade. O nosso Deus está sempre, como o Senhor Jesus prometeu, né, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E que, quando você falava ali aí da sua cidade, São Mateus, veio essa palavra no meu coração. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. E como você, como servo de Deus, né? Todos nós temos direito de ficar triste. Não é pecado ficar triste. Mas nós devemos ficar triste e falar com quem pode resolver, né? Como você fez aí, falando com Deus, porque a tristeza, ela vai passar. Em nome de Jesus, ela vai passar. Mas aquele que não Aleluia. tem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, essa tristeza pode ser de morte. Mas nós, né, que vimos a Deus e sabemos do poder de Deus, sabemos que vai passar essa tristeza em nome de Jesus. E vamos Amém. estar orando aí pelos irmãos de São Mateus, da região aí, você que pode, feche seus olhos, vamos estar clamando a Deus que, assim como Paulo também se entristeceu, como diz aqui a palavra, Paulo, quando chegou ali, chegando a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. E capítulos depois, o nosso Deus, ele manda o socorro que Paulo tinha pedido. Talvez se Paulo tivesse encontrado com Tito ali em Troade, talvez ele não tivesse feito uma oração a Deus, talvez ele não tivesse buscado a face do Senhor da forma com que ele buscou, pedindo ao Senhor que enviasse um alívio. E o Senhor, então, enviou alívio. Porque ele fala assim, quando chegamos à Macedônia, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Muitas das vezes somos assim também, eu e você. Lutas por fora, temores por dentro. Uma tristeza invade o nosso coração. É porque, infelizmente, esquecemos, ainda que por um pequeno lapso de tempo, que o Senhor Jesus está conosco durante todo o tempo. Nos momentos felizes, nos momentos tristes, Ele está conosco. Ele está ali enxugando as nossas lágrimas. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas no céu. Mas enquanto não chegarmos no céu, Ele estará conosco durante todos os dias. O Espírito Santo de Deus, a você que já aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você, que traz consolo, que traz renovo, que traz vida, e que te mostra que há um futuro, há uma esperança em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Vamos estar orando pelo nosso irmão ali de São Mateus, da região. Aqui em Mulher, nós temos um momento também, algumas vezes, passou tipo um tufão, destruiu várias coisas, mas para a glória de Deus, nenhuma vida foi ceifada. Então, o chorar, o entristecer em Deus é para arrependimento, é para a vida. E nós cremos que a vida do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus,
vai chegar a São Mateus, eu não sei como, não me pergunta como, mas é pela fé. A palavra fala que o justo vive pela fé. E nós estamos aqui clamando em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, antes de mais nada, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de bendizer o teu santo nome, pela oportunidade, ó Pai, de saber que o Senhor é Deus presente, o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Pai amado. Senhor Deus, colocamos nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos ali de São Mateus, na região, Senhor Deus. Pai, que venha o socorro do Senhor, ó Pai. O socorro do homem, ó Pai, é passageiro, Senhor Deus. Vem o socorro do homem depois passa. Mas o socorro enviado pelo Senhor traz vida, traz esperança, renova a fé. E agora, Pai, em nome de Jesus, a começar no nosso irmão William, Senhor Deus. Pai, que haja um bálsamo de cura do Senhor, que haja um bálsamo de renovo do Senhor, que possa invadir as igrejas ali de São Mateus, Senhor Deus. Levanta homens e mulheres, ó Pai, ceifeiros do Senhor, ó Pai, com a espada da palavra, Senhor Deus, levando, Senhor Deus, vida aos lares, ó Pai, levando vida aos ribeirinhos, ó Pai, aqueles que moram em costa, não sei se tem costa naquela região, mas onde tiver um servo do Senhor, que chegue o renovo, e que esse servo, Pai, seja como luz, ó Deus, em meio às trevas, ó Pai, levando, Senhor Deus, o Senhor Jesus vivo, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nada, absolutamente nada, pode parar o mover do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Reina sobre nossas casas, reina sobre nossas vidas, sobre nosso trabalho, Senhor Deus. Pai, quebra todo o arco, toda a lança, todo, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo tramou contra nossas vidas, que cai por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos nada que não provém do coração do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue fortalecendo, abençoando nosso irmão William, a igreja de São Mateus, as igrejas evangélicas de São Mateus. Ó, Pai, cada cristão ali de São Mateus, ó Deus amado, tanto mais diferentes, ó Deus, denominações, que receba um toque da graça do Senhor, que receba um toque do poder do Senhor, para não só levar o evangelho do Senhor, mas levar o evangelho juntamente com consolo, com um abraço, com um sorriso, Pai amado, que haja, Senhor Deus, um reboliço santo ali naquela região. É o que pedimos, ó Deus, e nós cremos que o Senhor fará. Não porque merecemos, mas porque a sua graça nos alcançou, o seu amor nos alcançou. Age, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, também daqueles, Pai, que estão do outro lado, Senhor Deus, que vão também ouvir a palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, tira todo lado, todo empecilho, Senhor Deus. Limpa os ouvidos, ó Pai, tira os tampões dos ouvidos, ó Deus. Tira, Pai, as escamas dos olhos, ó Deus, em nome de Jesus. E opera, Pai, o teu querer. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Montarcísio, Senhor Deus, que não haja retaliação do mal contra a vida dele, Pai. E que ele possa falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão William, suas considerações finais, e eu já te agradeço, meu irmão. Você é bênção de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa manhã, louvando e adorando o Senhor junto com esses homens de Deus. E apenas pedir a Deus que continue fazendo essa obra maravilhosa através do nosso irmão Tarcísio agora, que vai trazer a ministração, que vai ser o canal de bênção, que vai transmitir a palavra vinda direto do trono de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, guerreiro. William, Deus abençoe. Amém. Já fomos conduzidos em adoração pelo nosso irmão William, e eu creio que essa adoração, a sua e a minha, chegou no trono da graça do nosso Deus. E o louvor sobe, e a graça desce sobre nossas vidas, vai descer agora através da palavra que Deus colocou no seu coração, irmão Tarcísio. Bom dia agora em definitivo. Fique à vontade, irmão Tarcísio, faça as considerações e depois possa ministrar a palavra que Deus colocou no seu coração em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Um motivo de muita alegria estar mais uma vez junto com o irmão William também, que esteve louvando com a gente. E quero deixar hoje para a nossa meditação. Desde já também agradeço por essa oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço o Senhor por ter me dado mais essa oportunidade de estar participando dessa live, deixando uma palavra.
e pode ter certeza que é bênção de Deus, me alegra muito. Hoje eu quero estar meditando no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Eu vou ler só alguns versículos e vou, assim, prometo ser breve, não tomar muito tempo, mas ser bem objetivo, simples nas minhas palavras, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Palavras de Ezequiel. Ele disse que ele viu visões de Deus. Ele estava cativo, né? Que ele foi levado cativo por Nabucodonosor. Ele estava junto ao rio Quebar. E ele declara que ele teve visões de Deus. Irmãos, irmão Nilton, essa palavra ela me tocou muito porque Ezequiel, ele era um jovem. E eu comecei a estudar esse livro com o objetivo de tirar lições para a minha vida. Assim, sobre a vida de Ezequiel. Porque às vezes eu ouço muitas pessoas pregarem sobre o Vale dos Ossos Secos e várias outras passagens assim, mas eu queria aprender mais sobre a vida desse homem, desse jovem, né, que tinha um chamado de Deus. A Bíblia, no capítulo 1, se a gente lê o capítulo 1 todinho, a Bíblia diz que ele era filho do sacerdote Buzi. Ele tinha uma vocação, um chamado para ser sacerdote, para servir assim a Deus ali e o povo, fazendo a vontade de Deus como sacerdote, exercendo a função, fazendo sacrifícios, levando os pedidos do povo a Deus. E ele se dedicou a vida todinha dele assim, se dedicando para ser um sacerdote. E ser sacerdote na época de Ezequiel não era para aquelas pessoas que tinham um desejo de ser. Como hoje tem pessoas que falam assim, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser pregador. As pessoas querem ser tantas coisas, mas Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote. Ele nasceu numa família sacerdotal. O pai dele era sacerdote, o avô dele era sacerdote. Então, isso passava de pai para filho. E ele se preparou. Entende? Se preparou, se dedicou, ele tinha que aprender muitas coisas, assim, aprender a Bíblia, até mesmo aprender um pouco de medicina, porque quando tinha uma pessoa enferma diante do povo, assim, ali no meio do povo, como no caso a lepra, quando tinha a lepra, eles levavam essas pessoas diante do sacerdote, para que o sacerdote viesse examinar. Então, era uma função. A função sacerdotal exigia muito daqueles que estavam ali para ser. Então, ele se preparou para isso. Só que quando Ezequiel ele estava se preparando para ser sacerdote, aconteceu algo inesperado. A Bíblia diz que Ezequiel ele viveu em um tempo que ele ouvia, no caso, ele era da mesma época de Jeremias. Jeremias ele pregava juízo assim, para o povo. Ele pregava a palavra, o povo não tinha dado ouvido à pregação de Jeremias. E Ezequiel, na época de Jeremias, ele era jovem, ele ouvia as pregações de Jeremias, ele tinha já noção do que iria acontecer com o povo. E no momento que Deus ele traz juízo sobre o povo, a nação de Israel, Ezequiel ele é levado cativo. E ele, assim, depois que ele tinha sido levado cativo, ele se casou, ele teve assim a sua família, e a Bíblia diz que ele estava junto ao rio Quebar. E ali, a gente sabe que o sacerdócio, assim, para ele exercer essa função, ele só iria exercer o chamado dele como sacerdote aos 30 anos. Aos 25 anos ele era consagrado, mas ele só passava a exercer aquela função após os 30 anos. E eu fico imaginando o que não se passava na mente de Ezequiel. Ele se preparou a vida dele toda para ser sacerdote e depois ele tem assim a sua realidade frustrada. Porque ele foi levado cativo, ele estava ali à margem do rio Quebar,
ali não tinha templo como em Jerusalém. Ele participou assim, do juízo que Deus tinha sobre a nação de Israel, mas uma coisa, ele não perdeu, é a esperança, que ele servia um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que é justo, que mesmo diante daquela situação, iria falar com ele, iria cuidar dele, e iria usar ele para aquela nação. Ele se preparou, mas ele não foi frustrado. E o que Deus ele tem para falar no meu e no seu coração hoje é que nós não podemos nos frustrar diante da nossa realidade, diante da onde Deus tem colocado cada um de nós. Aonde Deus ele nos leva com uma finalidade. Quando Deus permitiu que Ezequiel fosse levado cativo por Nabucodonosor, Deus já tinha um propósito, um projeto para a vida de Ezequiel. Então, Ezequiel ele poderia se frustrar, ficar de cabeça baixa, questionar com Deus o porquê de tudo aquilo que está acontecendo na vida dele. Mas uma coisa eu aprendi com Ezequiel, ele foi disposto a servir. Ele não estava preso no chamado sacerdotal. Ele queria era ser servo de Deus. E um servo de Deus, ele não escolhe aquilo que ele vai fazer. Ele está diante, assim, ele está, como eu posso explicar? Ele está a serviço de Deus, seja em qual for a área. Então ele estava lá, diante do rio Quebar. Ele, não sei o que se passava na mente dele exatamente, mas ele seguiu a vida dele. E a gente vê que Jesus, por exemplo, ele foi batizado no Rio Jordão quando ele tinha 30 anos de idade. E 30 anos de idade era quando o sacerdote, ele, assim, exercia a função de estar, assim, colocando em ação o chamado que Deus tinha na vida. Então, ele com 30 anos, ele recebeu Deus, ele tinha a vocação para ser sacerdote, mas aí Deus levantou ele como um profeta. O sacerdote é aquele que leva a súplica do povo para Deus, que ali fazia sacrifícios e tudo mais. Mas ele recebeu eu posso dizer assim, que um chamado mais excelente, mais glorioso. Porque em vez de ele falar com Deus, ele levar a súplica do povo para Deus, ele iria passar para o povo a mensagem que ele ia ouvir do próprio Deus. Então, o profeta de Deus, ele recebe de Deus e fala para o povo. Agora, o sacerdote, ele recebia do povo e levava diante de Deus. Todos esses chamados era muito importante, mas olha só, ele iria falar com Deus, ali, né? Fazer sacrifícios diante do Senhor. Mas aí, com um chamado de profeta, Deus levantou ele como um profeta diante da nação. Então ele passou a receber de Deus a mensagem para passar para o povo. E ali ele pregou para a nação de Israel. Foi um profeta, assim, um homem espetacular. Um homem que se dedicou mesmo de todo o coração à obra de Deus. Que sofreu, assim, na pele o chamado do Senhor. Porque muitas vezes ele teve que sentir a mensagem que ele estava pregando. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Nós temos que estar dispostos a servir ao Senhor de todo o coração. Muitas pessoas estão presas ao cargo. E a gente vê muito dentro das igrejas que tem pessoas que elas pensam assim, eu só vou limpar um banco na igreja se eu for consagrado a diácono. Se eu não for diácono, eu não vou colocar a mão para limpar o banco. Então tem pessoas que infelizmente estão presas ao cargo. Aí já tem outros que falam assim, eu só vou orar para o enfermo se eu for levantado como um presbítero. Porque aí eu vou poder colocar o óleo, ungir com óleo, orar as pessoas com imposição de mãos. Mas é aí que Deus ele diz para nós não podemos estar presos ao cargo, e sim devemos servir de todo o nosso coração ao Senhor. Se Deus colocar no nosso coração para orar por alguém, nós devemos orar. Se Deus colocar no nosso coração, se no momento que eu estou ali dentro da igreja, eu vejo um copo no chão, alguma coisa para fazer, mesmo eu não tendo a função, eu devo fazer, porque isso é serviço do Senhor.
Isso é servir ao Senhor com excelência de todo o coração. Eu me lembro agora, assim, dentro dessa mensagem sobre o jovem Daniel. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E tem pessoas que pensam até que esse espírito excelente era o Espírito Santo de Deus. Não, esse espírito excelente era... O texto, ele quer dizer que Daniel, ele tinha um espírito excelente, que ele fazia as coisas com zelo, com amor, com dedicação. Ele procurava fazer tudo assim para agradar o Senhor. E eu não vejo em nenhum momento, assim, Ezequiel se engrandecendo pelos cargos que ele tinha, que ele alcançou, mas ele sempre, assim, dedicava a sua vida ao Senhor, em adoração ao nome do Senhor. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande estudar, assim, pouco o livro de Ezequiel. Só de início, estudando o livro de Ezequiel, eu já pude tirar grandes lições para a minha vida. Eu tenho certeza que você também, nessa manhã, os irmãos que estão assim nos assistindo, acompanhando essa transmissão ao vivo, também vão ser tocados pela própria palavra do Senhor. E para finalizar, para mim não me alongar muito, sobre Ezequiel. Ezequiel, ele me chama a atenção nele que uma coisa, ele não assim, ficou preso ao lugar, a Jerusalém. Ele não estava preso àquela cidade. Ele não estava preso assim ao templo. E claro que Deus, ele assim, as pessoas serviam ao Senhor no templo, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele estava ligado à voz do Senhor. Ele estava junto às margens do rio Quebar. Era um momento que ele poderia estar distraído com muitas coisas. Mas ali naquele momento, eu acho impressionante. Por quê? Porque quando nós estamos no culto, quando eu vou para a igreja, às vezes eu já vou naquela expectativa de ouvir Deus falar comigo. Eu vou no culto hoje, o irmão vai deixar uma palavra, ou no momento do louvor eu vou ser tocado. Quando o pastor chamar na frente para receber a oração, Deus, às vezes, ele poderá falar comigo. A pessoa cria uma expectativa muito grande quando ela vai para o culto. Mas ele não, ele já tinha aquela expectativa de ouvir a voz do Senhor, mesmo ele estando ali no rio Quebar. Então eu aprendo isso. Se Deus ele quiser falar conosco, ele vai falar aonde ele quiser falar. Seja no seu trabalho, seja assim no meio da rua, andando na rua, no mercado, no momento que assim as pessoas estiverem fazendo os trabalhos de casa, como as mulheres, no momento assim, estiver ali lavando uma roupa, arrumando casa, lavando a louça, e também os irmãos também que fazem esse trabalho. Seja qual for o momento, Deus, se Ele quiser falar, Ele fala. Se Deus ele quiser falar, Ele leva uma pessoa na sua casa, na minha casa, assim como Ele fez com Davi. Davi ele estava no pasto cuidando de ovelha, e ele não foi em busca de profeta, de ouvir a voz do Senhor assim com outras pessoas. Mas ele estava ali fazendo aquilo que ele foi chamado. Então Deus, Ele fala comigo nessa manhã e com você. Se você, se nós estivermos assim focados naquilo que nós fomos chamados para fazer, Deus, Ele tem o compromisso, Ele se compromete em falar conosco, seja em qual for o lugar. Então, é isso essa palavra que eu quero deixar nessa manhã. Tenha a certeza que Deus, Ele fala. A única coisa que nós devemos fazer é nos dedicar ao nosso chamado. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Tem pessoas que, infelizmente, não têm zelado por aquilo que Deus tem colocado na mão delas para fazer. Infelizmente, se tornam pessoas frustradas. Pessoas sem intimidade com Deus. E Ezequiel, ele estava lá, ele poderia falar, e agora? Já chegou a minha idade. A idade que era para mim estar exercendo a minha função, e eu não estou exercendo. E agora, Senhor? Se eu não vou ser sacerdote, o que o Senhor quer que eu seja? Mas aí eu me lembro do profeta Isaías,
quando ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel tinha a mesma mentalidade de Isaías. Ele entendia isso. O que Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Então, no coração dele, eu tenho essa certeza que ele tinha essa palavra: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus enviou ele. E o chamado dele foi de grande honra. Ele se dedicou ao chamado. Deus usou ele profundamente. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus que usou Ezequiel é o Deus que está nos usando. Que está usando o senhor, irmão Nilton, nesse trabalho. Todos aqueles que estão nos acompanhando, que têm um chamado da parte de Deus, que está fazendo a obra de Deus. O mesmo Deus que usou Ezequiel é o Deus que está te usando, é o Deus que vai nos capacitar a seguir em frente com esse chamado. E ele é fiel. Eu não vou, assim, me alongar mais, porque é muito difícil falar numa live, na transmissão ao vivo. A gente às vezes fica assim meio distraído com a câmera, mas a mensagem de reflexão nessa manhã é essa: disposto a servir, seja aonde for, seja em qual cargo for, qual função for. Então, não podemos ser presos às funções, mas sim ser obedientes ao chamado. Se Deus falar, vai, vai. Se Deus falar, fica, fica. E assim a gente tem que seguir a nossa caminhada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão Tarcísio. Foi bênção, como sempre, né? Você está falando ficar nervoso frente à câmera, mas nem parece, não fica nervoso, não. Mas é interessante que você falou, a gente vai analisando, né? Quando você prega, Deus vai tocando nosso coração. Realmente, o nosso Deus é Deus de relacionamento, né? Um Deus que quer ter intimidade com o seu povo, né? O irmão Ira está aí, nosso congresso falou muito sobre isso recentemente. É um Deus que quer ter relacionamento com o seu povo. É um Deus que quer nos chamar e nos levar à condição de filho. E é interessante, como você falou, quando a pessoa vai para a igreja e quer ouvir a voz do Senhor, ela esquece que o culto já começou antes dela chegar à igreja. Ela tem que ter esse relacionamento com Deus, ela tem que ter essa comunhão com Deus, e aí sim, quando chegar lá na igreja, aí é bênção demais. Mas muitas das pessoas, às vezes, vão à igreja e voltam frustradas justamente por isso, porque não tem um relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas desigrejadas justamente por isso, porque elas só querem ir na igreja e receber de Deus, quando, na verdade, Deus quer te abençoar, claro. Qual pai que não quer abençoar o filho? Mas mais do que abençoar o filho, o pai quer ter relacionamento com o filho, né? Amém. E muito interessante que você falou a questão de Ezequiel. Ezequiel, chegando à idade dele, de exercer suas funções, e é conduzido cativo, juntamente com o povo. E nós, né, muitas das vezes, por qualquer coisinha, não, vou abandonar o ministério. Esse ministério não é para mim. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Olha a luta que eu estou passando. É lógico que cada um, né, sabe o peso das suas lutas, das suas adversidades que enfrenta, etc. Mas a questão é, nós nos esquecemos, como eu estava falando com o nosso irmão William, nós, muitas das vezes, nos esquecemos de que Deus está conosco, que o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse, eu vou para o Pai preparar-vos morada, mas o Espírito Santo ficará. Amém. O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tanto quem é de Deus quanto quem não é de Deus. O Espírito Santo trabalha na vida daquele que crê no Senhor, que é cristão, quanto na vida daquele que não conhece o Senhor. Porque se o Espírito Santo não fizer a obra naquele que não conhece o Senhor, não tem como ele vir para o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que há uma grande diferença. É que esse mesmo Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, aí fica diferente. Porque esse mesmo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, tanto os servos de Deus, tanto o cristão quanto o ímpio, quando nós aceitamos Jesus,
ele passa a fazer morada em nossos corações. E fazendo morada em nossos corações, ele traz consolo. Por isso ele é o Consolador. Ele traz vida. Jesus Cristo é a vida. Não tem como nós vivemos aqui uma vida mais que abundante sem a presença do Espírito Santo todos os dias, nos conduzindo, nos impulsionando, nos direcionando, trazendo paz, trazendo calma no nosso coração. Às vezes, né, como eu acordei hoje agitado, pensando em coisas que tenho que corrigir no trabalho, etc. e tudo. E eu falei, Senhor, como é que vai ser o programa hoje? Coração apertado. Aí o Senhor falou comigo, você esqueceu de que eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. Amém. Amém, Senhor. Amém. Esqueci. Nos esquecemos, irmão. Mas o Espírito Santo, ele está ali fazendo a obra. O Deus do Espírito Santo está ali fazendo a obra. O mesmo Deus do Espírito Santo que na eternidade pretende, juntamente com o Pai e com o Senhor Jesus, elaborar o plano perfeito da salvação. Ele age em nossas vidas. Ele tira todo cansaço. Ele tira toda a dor. Ele tira todo o medo. Eu tenho falado, irmão Tarcísio, que hoje o inimigo, antigamente, ele agia muito na questão do medo, né? de amedrontar o povo de Deus. Hoje a gente vê nesse mundo pós-moderno que ele tem feito. Não trabalhando tanto a questão do medo. É lógico que ele tenta intimidar o povo de Deus. Mas hoje ele trabalha mais na questão das dúvidas. Colocando dúvida no seu coração. Será que Deus está te ouvindo mesmo, irmão Tarcísio? Quando você está aí orando, você está aí 3, 4 horas da manhã, será que Deus está te ouvindo? E tantas outras doutrinas aí que são sofismas, né? Que tem aí rodeado as igrejas, tanta coisa borbulhando aí, colocando dúvida no coração. Será que essa música é assim? Será que a palavra realmente é verdade? Será que o Senhor Jesus virá mesmo sobre as nuvens buscar a sua igreja? Será que você não está perdendo tempo, investindo o seu tempo, você que é um jovem, né? Investindo o seu tempo aí nos projetos de Deus para a sua vida? Será que esse projeto realmente que está nas suas mãos, irmão Tarcísio, de levar a palavra, né, um pregador, em nome de Jesus, um grande pregador, e será que vale a pena? Então, hoje, nós temos vivido esse momento, assim, das dúvidas. O inimigo tem semeado as dúvidas nos corações, infelizmente, usando pessoas que deveriam dar exemplo, como você bem disse ali. Ah, mas se eu não tiver o cargo tal, eu não faço. Ah, mas como eu estou enfrentando essa luta, vou dar um tempinho, e depois que essa luta passar, eu volto, meu irmão, minha irmã. Se você der um tempinho, essa luta não vai passar. Essa luta não vai passar. A palavra nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós temos o espírito de poder. Como diz o irmão Tarcísio, a respeito de Daniel, esse espírito de poder é o Espírito Santo que age em nossas vidas, mas a decisão de colocar em prática esse poder é nossa. Já foi liberado, mas temos que colocar em prática, temos que buscar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. E eu já falei com o irmão Tarcísio, e eu vou repetir, eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem como ele escolhendo a melhor parte. Assim como Maria escolheu a melhor parte, você escolheu a melhor parte, que está aos pés do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero deixar também aqui agradecimento ao pastor Luiz Cláudio, que está conosco aí, nos abençoando aí na intercessão. Glória a Deus pela sua vida. Aos irmãos do nosso grupo do WhatsApp ali, do Projeto Salve com o Pai, obrigado pelas orações, pelas intercessões. Obrigado a todos vocês que têm orado por esse projeto, a todos vocês que participaram desse projeto, homens e mulheres selecionados por Deus, porque eu creio que ninguém veio aqui por acaso, selecionados por Deus para estar abençoando vidas em nome de Jesus. Gratidão a Deus pela sua vida, irmão Tarcísio. Eu queria que você estivesse orando por nós,
Amém. E dentro dessa mensagem que você trouxe, né, que Deus colocou no seu coração, você foi apenas um instrumento, quem trouxe a palavra foi o Espírito Santo de Deus, você esteja orando para que nós, né, como trabalhadores nessa seara que é tão grande, possamos estar sendo sempre fortalecidos por Deus e que possamos sempre nos lembrar de quem nós somos em Deus. Somos filhos e filhas amadas do Pai. Amém. Nada pode nos parar. Os planos do Senhor não podem parar, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. E se estivesse orando, abençoando os nossos irmãos aí do outro lado, irmãos que talvez estejam aí em dúvida, com medo, mas principalmente em dúvida do seu chamado, em dúvida de ser um filho, uma filha amada do Pai. Ore por nós, irmão Tarcísio, em nome de Jesus. Depois, suas considerações finais. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e santo Pai. Senhor, diante da sua presença, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, que passamos daqui falando com o Senhor, o momento que nós meditamos na tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida do irmão Niltinho, que está à frente desse projeto, o projeto Sábado com o Pai, a vida do irmão William, que também esteve louvando ao teu nome nessa live, Senhor. Pai, toma também todos aqueles que participaram, que estão dentro dos seus lares, ouvindo, meu Pai, a palavra do Senhor, se dedicando, separando esse tempo para estar ligado com o Senhor. Toma nas tuas mãos a vida da irmã Joana, que está participando dessa live, a vida do irmão Anderson Cesário também. Senhor, que as suas mãos de poder venham permanecer sempre sobre a vida deles. A vida do irmão Web, que também está ligado aqui, ouvindo a mensagem. De todos aqueles, meu Pai, que acompanharam essa live, que glorificaram o teu santo nome. Senhor, continua abençoando, continua capacitando para a glória e louvor do teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais e que a dúvida não venha entrar no nosso coração a respeito do nosso chamado, a respeito daquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu tenho certeza nessa manhã que o Senhor irá continuar nos ajudando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha continuar usando a cada um de nós para realizar a obra que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, Deus. Senhor, toma a família do irmão Niltinho, a esposa, o filho, Pai, todos os familiares. Senhor, continua livrando para a glória e louvor do seu nome, de toda a cilada do adversário, de todo o plano do inferno, Senhor. E nessa manhã, o meu coração se enche de alegria, porque estamos sentindo a presença do Senhor nesse momento único, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então nos ajude, Pai, nesse dia, que nesse dia nós venhamos ter visões do Senhor, assim como Ezequiel teve, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor continua o mesmo, que o Senhor não muda. Se o Senhor quiser nos dar visões nessa manhã, eu peço que o Senhor venha fazer dessa forma. Que o Senhor venha, Pai, destacar, que o Senhor venha revelar chamados. Eu oro ao Senhor nessa manhã por aqueles que estão, meu Pai, acompanhando essa live e ainda não sabem o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu peço que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha abrir os céus, Pai, e mostrar para essa pessoa qual é a vocação, qual é o chamado que o Senhor tem para a vida dela. E assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Eu agradeço muito pela oportunidade e Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e todos aqueles que participaram. Eu não sei o nome de cada um que está acompanhando na live, assim, às vezes passa rápido também, assim, e some, mas Deus abençoe a vida de cada um, que a gente venha ter um dia abençoado para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado, irmão Tarcísio. Deus continue te abençoando a sua vida sentimental, ministerial, familiar, em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço.
Sempre bom ver um jovem entregando a sua vida ao Senhor logo cedo. Oh, glória. Deus abençoe a sua vida, Narciso, a irmã Daiane, Pablito, todos os jovens aí que Deus levantou para nos ajudar aí no nosso projeto. E Deus abençoe todo homem, toda mulher de Deus que investiu o seu tempo, que investe o seu tempo, que ora por nós, que traz a palavra, que traz o louvor. Gratidão mais uma vez do nosso irmão William, um grande guerreiro do Senhor. Quem conhece o William sabe, homem de Deus. Obrigado, irmão Heber, que está aí do outro lado da intercessão, a Isa na intercessão, todos aqueles que estão aí orando por nós, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E estamos chegando aí perto do Natal, e vem aí o nosso especial de Natal em nome de Jesus, e vai ser bênção, algo assim do coração de Deus para os nossos corações. Gratidão. Gratidão a Deus me define hoje nesse dia, porque só Deus sabe o que nós passamos para estar aqui em frente a essa câmera para abençoar a sua vida em nome de Jesus. A palavra diz que o justo vive pela fé, e nós vivemos pela fé. Nós cremos no poder de Deus. Eu não estaria aqui, eu, Heber e os demais irmãos, não acordaríamos 5 horas da manhã para nos prepararmos para o culto às 6 horas, porque normalmente é o horário que nós acordamos, o irmão Heber sabe disso, os demais pastores, pastoras, irmãos e irmãs sabem disso. Acorda 5 horas da manhã e entra em oração, clamando a Deus pela sua vida, para que o programa possa cumprir realmente aquilo que ele foi designado, que é abençoar a sua vida e te lembrar que você e eu somos filhos, filhas amadas do Pai. Por isso, o nome do projeto é Sábado com o Pai. Poderia ser Sábado com Deus, mas não. Quando o Espírito Santo me tocou, falou assim, vocês são filhos. Eu quero que você lembre aos meus filhos de quem eles são, todos sábados. Somos filhos e filhas amados do Pai. Falando em designados, um abraço aos irmãos aí do grupo Designados, presbítero Marco Antônio e toda a sua família aí. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Estamos juntos aí nessa empreitada santa aí, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Até o próximo programa. Querendo Deus, em nome do maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Abraço.